Olha aí, pessoal, para surpresa de um total de 0 pessoas, Fernando Haddad, ou melhor, Fernando Tachad, faz jus ao epíteto que a internet colocou sobre ele, né? Mais uma vez defendendo impostos, né? Falou isso aqui ontem, quarta-feira, estou gravando este vídeo na noite da quinta-feira, dia 25, mas o Haddad basicamente defendeu a retomada de impostos em cima de mais gente, de mais pessoas aí, sobre a questão da renda, né? Enfim, é imposto para todo lado, tudo sendo taxado neste governo. Uma coisa impressionante que só reforça o argumento de que, sim, a internet estava certa. Este cara só quer saber de arrecadar, de taxar cada vez mais, né? Ainda a mídia tenta pintar esse movimento todo aí, que tomou proporções gigantescas, né? 5 milhões de interações com os memes do Haddad em apenas 9 dias. É uma coisa brutal para um assunto político. Brasileiro, de forma geral, não liga muito para esses temas. Um tema político, não é Big Brother, não é nada disso, não é Fazenda, é política, dando essa quantidade aí de interações, né? A esquerda tenta passar pano, mas a verdade é que, conforme eu adiantei em um vídeo passado aqui do canal, essa enxurrada de memes teve o seu efeito, né? Agora o Ministério da Fazenda já acredita que vai ser derrotado na questão da desoneração da folha de pagamento, já programa uma alternativa para isso aí, né? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Haddad falou aí numa entrevista com a Globo News, é claro que tinha que ser com a Globo News aí, né? Mas ele aproveitou a oportunidade para apresentar propostas vinculadas à reforma tributária que vão ser apresentadas ainda pelo governo agora no segundo semestre. A gente sabe muito bem, reforma tributária é uma bagunça completa, uma loucura, uma insanidade tributária que precisa de um monte de complementos legais, regulamentações e tudo mais. E é obviamente que são nesses momentos, nessas regulamentações, que as jabuticabas são enfiadas lá no projeto original, né? Parabéns para todos os que defenderam isso, falando que iria descomplicar e iria reduzir impostos. São os crédulos mesmo. Mas então o Haddad comentou sobre coisas que vão ser apresentadas, e eu tenho falado aqui no canal, o Haddad vai ter que falar sobre mais impostos daqui para frente, especialmente até o dia 31 de agosto, que é quando o governo entrega o orçamento para o Congresso Nacional. Então, qualquer ganho de receita que estiver previsto nesse orçamento vai ter que ser apresentado como, aí, provavelmente, né, uma fonte tributária, ou algo do tipo, alguma outra receita aí não esperada, sei lá, de onde que eles vão tirar isso aí, né? Como que eles vão tirar essa carta da manga para fechar o orçamento. Mas a verdade é que o Haddad vai ter que ficar falando aí em impostos de forma geral, né? Então, eles começam aqui falando que, na verdade, né, ou o governo vai ampliar o teto de isenção do imposto de renda ou reduzir a alíquota de consumo, que são coisas muito boas, né? Obviamente, nós já sabemos, isso é evidente, isso é claro para todos, que não vai haver redução de impostos na reforma tributária. Eles estão trabalhando para ter uma alíquota geral para manter a arrecadação atual, né? Então, na verdade, aqui, o ponto em questão é, né, que se algo vai ser prometido num sentido, vai ter outra compensação em outro sentido aqui, né? Que seria, né, nas palavras do Haddad, não queremos prejudicar o crescimento, não queremos prejudicar os mais pobres, né? O pobre tem que estar no orçamento, mas quem não paga imposto tem que voltar a pagar, né? Voltar a pagar, olha que coisa, né? Voltar a pagar, que coisa maravilhosa que o cara tá falando aqui, né? Mas isso aqui é algo de longo prazo, nas palavras dele. Tem aqui o próprio imposto sobre herança sendo colocado novamente aí na conta, né, e tudo mais.
Ele falou aqui da questão do PERSE também, da desoneração da folha de pagamento, ou seja, empresas, ele está falando aqui de forma específica de empresas, como se tributar as empresas não fosse fazer com que esses impostos fossem repassados para o consumidor. É a escolinha da Janja de tributação, né? Não, quem vai pagar é a empresa, não é o consumidor. Enfim, né? É óbvio que qualquer ação arrecadatória do governo contra as empresas que hoje têm algum tipo de benefício fiscal vai se reverter em preços maiores ou em mais desemprego, enfim, em algum tipo de prejuízo para a sociedade, especialmente para os mais pobres, né? Mas a verdade é que agora poucos estão dispostos a comprar essa história de taxação do Fernando Haddad. Tudo o que o Fernando Haddad colocar nesse sentido vai ser tratado com um certo ceticismo. Por quê? Porque a onda dos memes do Taxade garantiram um respiro, pelo menos, né, para o povo brasileiro, de forma que agora, imediatamente, qualquer papo sobre aumento, criação de impostos e aumento de alíquotas e coisas desse tipo vai ser muito mal recebido, né? Então, a brutalidade dos memes é algo impressionante. Conforme eu falei, foram 5 milhões de interações em 9 dias. É muita coisa de fato aí. O pessoal da Veja, de forma canalha, diz que os memes foram inflados pela direita. Mentira, os caras têm que ser muito canalhas para achar que a direita política brasileira tem questão de promover 5 milhões de interações com memes do Haddad. Caramba, certamente você está em algum grupo aí, né? Olha aqui, até o Peter apareceu, foi citado aqui nessa reportagem, né? Impressionante, mas é uma coisa patética, né? O Peter aqui, que é responsável pelos memes do Taxade, viu, Peter Turgoniev? A culpa é sua aí, de acordo com a Veja. É uma grande palhaçada, a mídia não sabe lidar com isso. Ponto. Essa é a grande questão, né? A mídia não caiu a ficha ainda a esse respeito do funcionamento, ou eles não querem enxergar a realidade. Esse é o ponto. A grande questão é, o mundo político já entendeu esse fenômeno, já percebeu que o Haddad se queimou legal nessa história, e todo mundo que abraçar o Haddad em matéria de arrecadação vai levar a ferro junto com ele por conta da péssima repercussão do tema, né? Então, a questão da desoneração da folha de pagamento hoje já é tida pelo governo como uma derrota. Eles sabem que isso aqui não vai ser derrubado, a desoneração vai continuar, né? Então, o Ministério da Fazenda do Haddad já prevê que esse tema vai voltar à discussão, aliás, vai passar de um ano sendo discutido. Essa é a verdade, né? E o governo conta com esse dinheiro para fechar o seu orçamento, para equilibrar o seu orçamento, o dinheiro da reoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que hoje tem esse benefício, né? Isso aqui, inclusive, foi apurado pela Folha de São Paulo hoje mesmo, né? Então, o que acontece? No fatídico dia 11 de setembro, né? Uma data muito emblemática, mas esse é o limite dado pelo STF para que o Congresso e o Ministério da Fazenda desenvolvam uma alternativa à desoneração da folha de pagamento para compensar as contas, né, o orçamento, especialmente aí para este ano. Só que, qual que é o ponto, né? Embora haja até 11 de setembro para isso ser considerado, o governo só tem até 31 de agosto, conforme eu falei, para entregar o orçamento para o Congresso Nacional. E quando esse orçamento for feito, essa questão já tem que estar definida. O governo vai contar com essa receita ou não para o ano que vem. É uma questão bastante importante, por sinal, né? Então, o pessoal não sabe aqui como colocar isso dentro do orçamento, né? A coisa está muito vaga ainda. Então, são dois cenários possíveis que estão sendo estudados a partir daí, né? Em um desses cenários, o governo enviaria propostas para o Congresso Nacional de medidas compensatórias, né? Que chegariam aí a 10 bilhões de reais, que é o valor estimado para essa questão aqui, né? E outra possibilidade é enviar o orçamento de 2025 aí, né?
só informando que a desoneração vai ter um custo, mas sem informar como isso vai equilibrar, como o orçamento vai ser equilibrado ainda assim, né? Então, o Haddad, por exemplo, a equipe dele, né, afirma que, obviamente, vai ter que ter mais impostos. No caso aqui, aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. É o que ele quer. Aumentar impostos é o normal, é o padrão dele aí, né? Só que o Senado, né, por outro lado, apresentou aí os dados de que, na verdade, a taxação das comprinhas seria suficiente para cobrir isso, e é um valor novo, né? O governo instituiu essa cobrança e acabou com a isenção que havia para esses itens aí, né? Então, eles também sugerem ao Senado aqui um novo prazo para repatriação de recursos do exterior, né? Regularização de ativos nacionais e também a realização de um novo refis para que as empresas pudessem negociar multas em atraso. Isso daria um caixa extra para o governo. Até teve isso no começo do ano, né? Deu uma melhorada nas receitas aí e tudo mais. E o Senado não quer nem conversar sobre esse tema de aumentar impostos. O Haddad está numa enrascada terrível por conta disso. Agora que ele já se queimou mesmo, ele vai defender o aumento de impostos a todo custo. O problema é ele achar alguém para embarcar com ele nessa loucura. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.